Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Desafio das Súmulas. Nesse vídeo uma súmula que se aplica expressamente à situação do marítimo, mas também o raciocínio dela pode ser aplicado para outras categorias similares, que tenham condições de vida parecidas, como a situação dos petroleiros, por exemplo, e outras categorias que possam ter condições semelhantes. Vamos lá, a súmula 96 ela fala assim: marítimo, a permanência do tripulante a bordo do navio no período de repouso, além da jornada, não importa presunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de prorrogação de horário, circunstâncias que devem resultar provadas, dada a natureza do serviço. Qual é a situação aqui? A situação daquele sujeito, portanto, que trabalha embarcado, né? Está lá o naviozinho, estou fazendo um naviozinho aqui bem michuruca, mas ele está embarcado e é muito comum na situação do marítimo, né? E também na situação do petroleiro, né? Que a gente vai aplicar tranquilamente aqui para analogia esse raciocínio, que eles fiquem longos períodos embarcados, né? Às vezes 15 dias, 28 dias, ou até mais, de acordo com o tipo de trabalho que seja desenvolvido. Um cruzeiro marítimo internacional, você pode ter um período bastante longo em que esse trabalhador fica embarcado, né? E aí o que a súmula fala é o seguinte: o trabalhador, claro, ele vai ter o período de trabalho, né? Aquele período que ele vai estar efetivamente desempenhando suas atividades, suas funções, e ele vai ter o período de descanso, né? E é claro que, se ele está no navio, é claro que ele não pode voltar para a terra firme para poder ter o seu intervalo interjornadas, entre as jornadas, e voltar a trabalhar no dia seguinte. Ele está no navio, ele está em alto mar. E aí, por isso, então, se discutiu muito se esse período em que o trabalhador está no navio, mas está descansando, se esse período poderia ser considerado tempo à disposição do empregador, né? No caso aqui da empresa que administra esse navio, por exemplo, aqui. E aí o TST chegou à conclusão aqui, né, o entendimento classificado da súmula é de que, na verdade, não é possível, tá? Não é possível considerar esse tempo como tempo à disposição. Não há nenhuma presunção, portanto, de que o trabalhador, pelo mero fato de estar no navio, de estar embarcado, que ele continua trabalhando, ou continua de sobreaviso, ou algo do tipo, né? O descanso é descanso, tempo de trabalho é tempo de trabalho, e, eventualmente, claro, pode acontecer de o trabalhador ser demandado, né, durante o tempo de descanso. Isso pode, eventualmente, acontecer na prática. E aí, só que o que a súmula deixa claro é o seguinte: o ônus da prova aqui, nesse caso, vai ser do trabalhador, né? Então, o trabalhador vai ter que comprovar que, de alguma forma, ele trabalhava efetivamente ou ficava de sobreaviso nesse período em que estava descansando, mas embarcado. Então, é uma súmula que diz respeito muito mais a uma questão processual de ônus da prova. Não há presunção, portanto, de que o trabalhador esteja desempenhando suas funções, esteja à disposição do empregador, né? É uma súmula que se extrai aqui, né, que tem relação com o artigo 248 da CLT, que está aqui na nossa tela, né, o parágrafo 1º, e aí que menciona que o tripulante, eventualmente, ele pode ser conservado no seu posto durante 8 horas, de modo contínuo, né? E serviço contínuo intermitente, quer dizer, prorrogações de jornada, né? Isso vai ficar a cargo do comandante do navio, eventualmente pode ser necessário realmente, até por uma questão de segurança, que se tem alguns marítimos ali de sobreaviso, por exemplo, ou fazendo serviço extraordinário, mas não vai ser presumido essa situação, não vai ser presumida essa situação, tá? Em geral, então, o tempo de descanso vai ser tempo de descanso, vai caber ao trabalhador o ônus de provar o contrário. Eu trouxe aqui a situação também dos petroleiros, que tem a regulamentação especial, a gente sabe, na Lei 5.811 de 72, né? E também menciona aqui, inclusive, a situação de sobreaviso, né? Em que o empregado petroleiro, aqui é uma lei específica de petroleiros, né, permanece à disposição do empregador por um período de 24 horas para prestar assistência aos trabalhos normais ou atender necessidades ocasionais da operação, né? Perceba, são leis diferentes, são situações diferentes, claro, mas a gente sabe, então, que o mesmo raciocínio pode ser aplicado aqui para o trabalhador embarcado em plataformas de petróleo, né? O raciocínio, por exemplo, da súmula 96, ele vai se aplicar também ao petroleiro. Então, o mero fato do petroleiro estar embarcado na plataforma, é muito comum que ele fique 14 por 14, né? Ou seja, 14 dias embarcado e 14 dias desembarcado, com folgas, né? Mas dentro dos 14 dias embarcados, claro que ele não vai trabalhar 24 horas por dia, ele vai trabalhar, digamos lá, 8 horas, 10 horas, né? E aí é claro que o tempo de descanso não vai ser considerado, em princípio, tempo à disposição, a menos que o trabalhador prove o contrário. O ônus da prova vai ser do trabalhador, tá? E essa situação, claro, é uma situação do marítimo e do petroleiro, mas o raciocínio aqui ele poderia ser talvez estendido para outras situações semelhantes, né? Mas em geral vai ser realmente o marítimo e o petroleiro, porque são esses que têm essa característica de um trabalho que eles ficam em alto mar. Maravilha?
E aí, só para fechar aqui, o TST, né, eu trouxe até aqui um julgado do TST interessante, de 2019, que menciona a situação de petroleiro, né, e aí o entendimento do TST é que o tempo de percurso do petroleiro, regido pela Lei 5.811, está contido na jornada de trabalho do empregado, não sendo devido às horas in itinere. Aqui ainda se discutia as horas in itinere, que a gente já, inclusive, já analisou isso na súmula 90, aqui no vídeo da súmula 90. Mas o fato aqui é o seguinte, o fato é que aqui o que a gente tem é que existe, pela natureza do serviço, tanto o marítimo quanto o petroleiro, eles eventualmente vão ter que ficar, por exemplo, num hotel, né, digamos assim, na véspera, para poder embarcar no dia seguinte, né? E aí o que o TST vem definindo de forma muito clara é que esse deslocamento e até esse tempo de espera, eventualmente, ele não é considerado tempo à disposição, não é considerado tempo de trabalho efetivo. Né? Ou seja, o cara chegou no hotel à noite para poder embarcar no dia seguinte pela manhã, digamos aqui. Né? Essas horas aqui não são horas de trabalho nem horas à disposição do empregador. Tá? Diferentemente do que acontece, por exemplo, com cursos. É muito comum, no caso de petroleiros, por exemplo, que eles tenham que participar de reuniões ou de cursos obrigatórios com relação à segurança do trabalho, por exemplo. Né? E aqui, com relação a esse ponto, o TST entende que isso aqui sim é um tempo à disposição, é um tempo de trabalho, porque esses cursos são obrigatórios, né? Cursos, palestras, situações eventualmente que envolvam ali a segurança do trabalho na plataforma de petróleo. E aí, portanto, o TST ele fala que isso aqui sim é tempo à disposição, diferentemente dessa espera no hotel para embarque, por exemplo, que é uma situação diferente, e essa aqui não é tempo à disposição nem tempo de trabalho, beleza? Então fizemos um raciocínio aqui bem interessante a partir da súmula 96 do TST, perdão. Né? Fico por aqui então, conseguimos fechar mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você está gostando, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, né? Se inscreva no canal para que o nosso desafio das súmulas possa continuar crescendo. Um abraço, até o próximo vídeo.